Nós vamos continuar nossa exposição no livro de Isaías. Estou expondo alguns capítulos do profeta Isaías. Expus alguns daqueles chamados cânticos do servo em Isaías 42. Depois tem outro cântico do servo em Isaías 49. Depois outro no capítulo 50. Eu expus do 42 e agora vamos expor no capítulo 53. Na verdade, no capítulo 52. No finalzinho do capítulo 52 de Isaías é que nós vamos começar a nossa meditação. Não sei se você sabe, mas esses números que aparecem na Bíblia, os capítulos e os versículos, eles não são originais da Bíblia, tá? Nem da Bíblia hebraica e nem posteriormente na Bíblia grega. Eles foram agregados ao texto muito tempo depois, lá por volta do ano 1000 depois de Cristo, para nos ajudar a achar as referências. Imagina na época do próprio Senhor Jesus Cristo, eram separados em livros, em rolos, os livros, e aí então eles iam enrolando de um lado, desenrolando do outro, ia passando na frente do leitor, e ele ia fazendo aquela leitura sequencial do texto. E então hoje é muito mais fácil. Por outro lado, quem fez a divisão em capítulos e versículos fez do jeito que achava que devia ser. E nem sempre a gente estudando o fluxo do texto, nem sempre nós temos a melhor divisão na nossa Bíblia hoje. Então, na verdade, o nosso texto começa no capítulo 52, no verso 13, e aí então vai tomar todo o capítulo 53. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros versos do texto e hoje eu vou expor até o verso 9 do capítulo 53 e no domingo que vem nós vamos ter o nosso foco nos versos 10, 11 e 12 desse mesmo capítulo 53. Então, livro do profeta Isaías, já expliquei para vocês, o profeta Isaías profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo. Ele profetizou para o reino de Judá, que era o povo de Israel. Ao longo da história ele passou por uma divisão, viraram duas nações diferentes, e Isaías profetizava naquilo que nós chamamos do reino do sul, na parte sul daquela divisão do país, e ele trazia a mensagem de Deus para aquele povo. Então diz assim a palavra do Senhor em Isaías 52, a partir do verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor Jeová? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele
foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela tua palavra, santa palavra, inspirada há séculos e séculos atrás, preservada pela obra do teu povo ao longo de toda a história, traduzida para nós, para que nós a pudéssemos entender, ó Pai. E ainda assim confessamos, somos inábeis para fazer isso. Mas essa mesma palavra nos diz e nos garante que o teu Espírito Santo nos assiste para compreendê-la. E por isso nós rogamos que nessa manhã o Senhor nos permita entender a tua palavra, e entendendo a tua palavra, glorificar o teu santo e precioso nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Esse não é um texto simples da Escritura. O Alexandre, essa semana, estava inculcado exatamente com esse texto da Bíblia. E conversando, eu falei, essa dúvida não é só sua. Esse aqui é um livro todinho escrito, são 320 páginas só em cima desses versículos. Tamanha a importância histórica desse capítulo da Bíblia para a Bíblia como um todo. Esse texto específico, ele é citado 7 vezes de maneira direta no Novo Testamento. Então, uma citação. O autor do Novo Testamento lê-la no profeta Isaías, fosse no hebraico, fosse no grego, na tradução grega do Antigo Testamento, que era chamada Septuaginta, e citou. Mas ele é ainda aludido. Pastor, precisa parar de falar a palavra feia, não é? Septuaginta, aludido. Ele é aludido mais de 20 vezes ainda no texto do Novo Testamento. Ou seja, os autores lembram do texto e fazem uma alusão, uma referência rápida ao texto de Isaías no capítulo 53. E então a gente vê que é um capítulo que tem uma importância central nessa mensagem do Antigo Testamento. E no cristianismo, obviamente, nós percebemos pelas próprias citações no Novo Testamento que esse texto fala de alguém que nos é absolutamente especial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, essa é uma profecia a respeito da vida, da obra, da morte do Senhor Jesus Cristo, que vai no Novo Testamento se cumprir com muitos detalhes. E esse se torna então algo fascinante de observar que um texto escrito 700 anos antes, ele se cumpra de fato e de verdade numa pessoa que é o Filho de Deus e que é o Deus encarnado aqui no seu ministério relatado no Novo Testamento.
Então o texto de Isaías 53 tem uma fundamental importância para nós. Como eu disse já, ele é uma sequência de cânticos que vem se construindo no livro do profeta Isaías. Já apareceu lá no capítulo, nos capítulos anteriores, no 40, no 42 e assim por diante, e nós já passamos por eles rapidamente. É interessante observar que o texto se encontra numa seção do livro que nós chamamos de o Evangelho de Isaías. Do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, há muitas acusações contra o povo de Deus. E quem acusa o povo de Deus é Deus mesmo. E ele chama as testemunhas, ele monta um tribunal, ele diz: olha, vocês estão brincando comigo. Vocês estão brincando comigo. Vocês dizem que eu sou o Deus de vocês, vocês me adoram, mas eu sei que o que vocês falam é da boca para fora. Já viu uma coisa mais irritante do que você confrontar uma pessoa, essa pessoa falar com você e você sabe que aquilo é da boca para fora? Ou seja, aquilo não está no coração, aquilo não vem lá de dentro. É irritante, nós nos irritamos. Agora imagina Deus ouvindo o seu povo falar coisas belas a respeito dele, sabendo que é da boca para fora. E Deus então lhes traz uma condenação. A rebeldia do homem contra Deus traz condenação ao homem. E então, a partir do capítulo 40, Deus começa a evangelizar o seu próprio povo. Deus começa de novo a trazer a luz do Evangelho ao seu próprio povo. Ele chama o profeta, ele diz assim: falem ao coração desse povo. Eu sou um Deus que perdoa a iniquidade. Eu sou um Deus que consola. Eu sou um Deus que traz boas novas, que traz Evangelho para vocês. E Deus argumenta com aquele povo. Ele já tinha chamado, ele diz: vinde, arrazoai, vamos bater um papo aqui. E aí então, nessa sessão todinha, na qual aparece o cântico do servo, Deus está trazendo boas novas, consolo para aquele povo. No capítulo 42, então nós vimos quem é o servo do Senhor, que é Jesus Cristo. E aí então todas as coisas que o servo vem fazer e não fazer, e a maneira como esse servo é usado por Deus para retomar a sua aliança, o seu pacto com o seu povo, o seu relacionamento com o seu povo, com um alvo claro, específico, como nós vimos ao final do nosso texto no capítulo 42, é a glória do Senhor. O alvo final da obra do servo é trazer glória a Deus. Quando Deus diz assim: eu sou o Senhor Jeová, esse é meu nome, eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com absolutamente ninguém. Eu não dou a minha honra a mais ninguém, muito menos as imagens de escultura que vocês levantam por aí. Dizem que me adoram, mas têm os seus ídolos em casa. Deus não aceita esse tipo de oração. E aí então o desenvolvimento do texto se dá, e nós chegamos ao capítulo 52, depois de Deus trazer várias mensagens ao povo, a Sião, a Jerusalém, sobre a Babilônia e assim por diante. E mais uma vez, quando nós chegamos no nosso capítulo 52, no verso 13, Deus faz a apresentação do servo. Lembra? Lá atrás eu disse assim: eis aqui o meu servo. Não é assim que Deus prega o Evangelho? Ele faz a mesma coisa. Se você olhar aí no verso 13, a mesma expressãozinha é usada: eis que o meu servo. E esse servo é o Senhor Jesus Cristo. Em alguns momentos, quando você lê esses cânticos do servo no profeta Isaías, você enxerga ali Israel como servo, o povo de Deus no Antigo Testamento como servo. O problema é que aquele povo, aquele servo, não cumpriu o seu papel. E como aquele povo não cumpriu o seu papel, o servo, que antes era um povo, agora é uma pessoa que vai formar um novo povo, que vai formar um novo Israel, e esse novo servo será um servo exaltado.
E esse novo povo é aquilo que também na teologia nós chamamos de o novo Israel. Quem é o novo Israel? Apresento para vocês. A igreja de Cristo. Em todo lugar do mundo, em todos os lugares onde Deus a colocou nesse serviço, esse Israel de Deus se apresenta para servir os propósitos de trazer a glória ao nome de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Aliás, isso tem que servir, queridos, para a nossa compreensão daquilo que é a missão da igreja. Que na verdade, nós às vezes queremos alcançar os povos. Deus mandou alcançar os povos. Mas o amor de Deus é pela glória do seu próprio nome. Então, a missão que nós temos é uma submissão daquilo que é a missão de Deus. Deus tem uma missão que é trazer glória ao seu nome, e Ele nos encarrega de fazer isso. E aí, o que a gente faz? A gente sai em missões. A gente vai abrir uma igreja na Barra Funda, a gente vai abrir igrejas nos bairros de São Paulo, a gente vai abrir igrejas nas cidades do Brasil, a gente vai abrir igrejas na América Latina, em todas as Américas, em todos os continentes. Por quê? Porque eu quero enxergar lá nesse lugar adoradores do nome de Deus. O alvo, o objetivo da salvação de Deus é trazer glória ao seu próprio nome. Aliás, Ele traz glória ao seu próprio nome a partir de qualquer coisa. Ontem eu estava lendo o Salmo 76 e fiquei impressionado. Até fiz uma postagenzinha a respeito do que o texto diz, que Deus tira glória, louvor ao seu nome a partir da ira dos homens. Deus usa todas as coisas para glória do seu nome. Verso 10 do Salmo 76 diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges, vestes, coloca o teu cinto. Agora, de maneira muito positiva, o que Deus quer fazer é trazer pela boca do seu servo, e então pela boca desse novo Israel, pela boca da igreja, a glória ao nome dele até os confins da terra. E a gente faz isso por meio da pregação da palavra. E a gente leva essa palavra aos outros lugares. O servo vai lá, ele converte o coração dos homens, ele muda o coração dos homens, ele tira a cegueira dos olhos dos homens. Os homens passam a enxergar a verdade de Deus, passam a adorar o nome de Deus, e aí então, de maneira positiva, Deus traz glória ao seu nome em todos os lugares. Esses dias eu estava brincando lá naquele aplicativo que virou moda, para você enxergar, saber quantos lugares do mundo você já foi. E aí eu fui botando lá os estados, os países, não sei o que, etc. E é interessante, nenhum lugar do mundo que eu fui, lógico que eu tinha objetivos nessas viagens, mas em nenhum lugar do mundo que eu fui, não existia a igreja de Jesus Cristo. É verdade que eu não fui em todo lugar, mas já fui um bocado. A igreja de Cristo estava lá em todos os lugares. Domingo passado nós ouvimos aquelas irmãs missionárias, ouvimos o nosso irmão missionário lá no Afeganistão. A igreja de Deus, ela vai chegando, e ela vai plantando as raízes, e ela vai levando a mensagem do servo, e ela vai espalhando a mensagem do servo. Pessoas morrem por causa dessa mensagem, porque aprendem a amar a glória de Deus, a amar o servo. Eis que o meu servo, Deus apresenta de novo o servo. E aí o texto passa a nos mostrar o caminho do servo. Nos versos 13 a 15, ele fala do destino do servo, que é salvar por meio do sofrimento. O verso 13 diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência. Essa palavra prudência é a palavra sabedoria. O servo trabalha com prudência, e ele vai ser exaltado, e ele vai ser elevado, e ele vai ser muito sublime. Poxa vida, esse servo vai ser um negócio top, vai ser grandioso.
Ele vai ser sábio. A expectativa que havia é que ele aparecesse como esse grande Messias, que ele aparecesse como um grande rei, que as pessoas todas chegassem em volta dele e reconhecessem imediatamente que ele tivesse domínio político sobre o mundo e assim por diante. E de repente o texto muda o foco e mostra que esse servo, nessa expectativa, ele vai ser humilhado. Como pasmaram muitos à vista dele, do servo, pois o seu aspecto estava desfigurado mais do que o que de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O cântico agora no verso 14 se torna tenebroso, se torna uma visão chocante por causa dessa aparência. Ele está desfigurado. E quando você vê uma imagem que é chocante e desfigurada, o que normalmente a gente deveria? Você vira os olhos. Às vezes a nossa morbidez vai ao contrário, eu sei. Mas o texto mostra que há um horror surpreendente. Mas é exatamente desse horror surpreendente que surge uma mensagem que vai ser espalhada pelas nações. E assim esse servo, por causa da sua aparência desfigurada, porque ele estava mais desfigurado que todos os filhos dos homens, ele passa a ser admirado, ele causa a admiração às nações. Os reis ficam estupefatos, calam a sua boca diante disso, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E aqui você precisa fazer uma conexão. Lembra do chamado do profeta Isaías no capítulo 6? Eu já falei para vocês, é um chamado que eu não queria da parte de Deus. Deus pergunta assim: quem irá por mim? Isaías levanta a mão e fala: eu Senhor, eu Senhor. Então vai, Isaías, você vai pregar uma mensagem que não vai ser entendida. Os homens vão ouvir, mas não vão escutar, não vão entender. E é por isso que lá no Novo Testamento pergunta: mas Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus: para que ouvindo não entendam. Porque a gente cega que não quer ouvir. Mas essa mensagem de admiração do servo, ela causa admiração às nações, ela causa admiração aos reis. Por quê? Porque ela é, gente, o oposto daquilo que os homens que nós esperamos. A mensagem do Evangelho de Cristo é uma perversão da nossa lógica e é a consumação da lógica de Deus. Ele salva pelo sofrimento, ele salva pela própria morte do servo. Esse texto é citado em Romanos, no capítulo 15. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, àqueles irmãos de Roma. É a carta que a gente diz mais teológica, né? Mais cheia de teologia. E o apóstolo Paulo tinha um alvo muito claro com aquela carta. Eu já falei para vocês, quem lembra? Levantar uma oferta. Ele escreveu toda aquela teologia para levantar uma oferta para ele ser enviado para a Espanha. Irmãos, eu preciso pregar o Evangelho até os confins do mundo. Então ele escreveu uma carta, um compêndio teológico que nos é o mais rico e precioso para dizer: irmãos, eu preciso de dinheiro para isso. Parece uma coisa corriqueira, né? Mas no mundo em que nós vivemos é a coisa mais natural e simples de acontecer. E nesse capítulo é que ele fala, no Romanos capítulo 15, que ele fala. E ele cita esse texto, ele diz assim: antes está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. E hoje você caminha por aquele continente europeu, e olhando a história, você vê que o Evangelho esteve em todos os lugares. Terrivelmente está sumindo. A Europa virou hoje de novo campo das missões, porque a igreja se secularizou com a sociedade e o Evangelho vai desaparecendo. A gente precisa enviar missionários para a Europa. E eu disse domingo passado, eu tenho um chamado para os Alpes suíços, mas ninguém ainda
bancou. A mensagem do servo e o destino do servo é salvar pelo sofrimento, a fim de que aqueles a quem for ainda não havia sido anunciado vejam, e aqueles a que ainda não ouviram ouçam e passam a entender. Queridos, como o evangelho é lindo. Eu falei no começo do nosso culto hoje, quais seriam as coisas, quais seriam as nossas afinidades naturais para que nós estivéssemos aqui reunidos como povo e como igreja? Quem que é professor? Levanta a mão. Ok, vamos formar o nosso grupinho de professores e vamos ser, então, quantos aqui são médicos? Levanta a mão. Sei que tenho 2, está faltando um aqui da igreja. Ok, vocês formam o seu grupinho. As afinidades se formam assim. Eu interesso por medicina, eu me interesso por informática, eu me interesso por tecnologia, por filmagem, mas a igreja não funciona assim. E essa igreja passa a ser formada de gente que não via e agora vê, que não entendia e agora entende, e que passa a se amar, que passa a se cuidar, que passa a cultivar o amor em torno de Cristo, em torno da verdade, em torno do servo. E quantas coisas, queridos, nós não vamos aprendendo com o servo no nosso dia a dia. Não lemos isso na mensagem de Pedro? Há um sentido, segundo Pedro, nós lemos na liturgia, em que ele veio para nos deixar o quê? Exemplo. Exemplo de um sofrimento que ele se submeteu a ele, disse: eu estou fazendo isso por vocês. Agora se amem de tal maneira e façam isso uns pelos outros. Porque o amor envolve todas essas coisas. A câmera vai andando na filmagem das estrofes do Cântico do Servo. E essa é uma primeira estrofe. O cântico tem 5 estrofes. A maior parte do livro do profeta Isaías é dada na forma poética. Infelizmente, quando a gente olha a nossa Bíblia comum, você não enxerga aqui a poesia. Mas todo esse texto é em forma de poesia e cântico. E aqui então nós temos a poesia e o cântico, e temos a segunda estrofe do cântico. E ele fala sobre uma mensagem que não foi crida. Há uma mudança de voz. Primeiro fala um, agora fala o outro. E aí então ele fala de uma falsa esperança. Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? E o texto aqui nos fala que esse triunfo do servo, ele começa e ele é precedido por uma rejeição do seu ministério. Se você já leu o livro do Evangelho de João, você vai ver lá no Evangelho de João que logo no primeiro capítulo ele diz assim: ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, ele não foi recebido. Aliás, o final da história de Cristo no Evangelho é o quê? É morte na cruz. Ele veio com uma mensagem e essa mensagem não foi crida. Sabe por quê? Porque eles esperavam uma mensagem forte. Essa expressão, o braço do Senhor, é que ele viria como esse rei político poderoso e vinha dominando todo mundo e conquistando os países e conquistando as nações e dominando todas as coisas. Mas ele não veio, ele veio montado num jumentinho humilde. Ele nasceu na manjedoura. Ele nasceu de uma família aparentemente pobre. Todas as coisas apontavam ao contrário daquilo que era esperado desse braço de Jeová. Então não se creu na pregação. João, de novo, capítulo 12, diz assim, verso 37. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele.
para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías 700 anos antes, falando da rejeição de Cristo nessa mensagem do Novo Testamento. Olha só como ele descreve a cena. Pensa num lugar de terra seca, sem água, e de repente começa a nascer ali de um tronco aparentemente morto um renovo. Isso acontece em muitos lugares. A semente sai do estado de dormência, ela começa a brotar, mas todo mundo olha e fala assim: isso aí não dura nada, já vai morrer de novo, porque não tem água, não tem vida. Mas ele foi enxergado assim, foi subindo como um renovo. Depois a cena muda e começa a falar da sua aparência física. Não tinha aparência de formosura. Eles esperavam quem? Lembram de Davi? Como é que ele era exaltado como rei lá no Antigo Testamento? Ele era poderoso, forte. Comparavam ele com Saul. Se Saul matou 1000, o braço forte de Davi matou 10.000. Ele era tido como um homem bonito. Mas Cristo vem e não havia nada de especial. Ele cresceu um menino lá na cidade de Nazaré, tendo passado os primeiros anos em Belém, depois foi um expatriado no Egito, depois voltou lá para Galileia. Lá da Galileia não sai nada de bom. Verso 3, era desprezado, rejeitado entre os homens. Era homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto é desprezado. Não fizeram caso. Pensa na história de Cristo nos evangelhos. Como tudo isso que Isaías fala encaixa-se perfeitamente naquela vida que o nosso Senhor Jesus teve aqui na terra. A maneira como ele foi deixado, desprezado na qualidade de servo. Quem creu nessa pregação? A maioria não creu. A Escritura diz que nem os irmãos dele, na casa dele, creram. Porque eram parte desse grupo de cegos, endurecidos de coração. Interessante, Jesus vai e faz milagres. E os religiosos da época fazem o quê? Questionam os milagres. Montam comitês de investigação. Tinha gente que ficava o tempo inteiro de olho. CPI dos milagres de Cristo. Lava Jato do Evangelho. Estava em cima. Uma salvação que foi rejeitada pelos homens. De novo na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 10, a partir do verso 16, o apóstolo diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: vou colocar ciúmes desse povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. A mensagem de Isaías era essa: um povo que se contradizia. Eles chegavam e diziam assim: Deus, nós somos o teu povo.
trata a gente legal, hein? Trata a gente bem, dá bênção pra gente, dá prosperidade pra gente. A gente queria ter aqui casa melhor, queria ter carrão, a gente queria se vestir bem. Pensa no evangelho da prosperidade. Israel queria o seu evangelho da prosperidade. E foram rejeitados exatamente por isso. E a surpresa foi achado pelos que não procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. E aqui está esse exemplo, aqui está essa mostra. Vou te falar uma coisa, se você não sabe disso até hoje. Não foi você quem procurou a Deus. Foi Deus quem te procurou. Não foi você que voluntariamente veio aos pés de Cristo. Foi Cristo quem te trouxe aos pés dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a admiração que causa essa mensagem tremenda. Sabe por que essa mensagem é tão difícil de crer? Porque ela não é humanamente atrativa. Os homens não a enxergam. Não há uma aparência para mostrar. Mas de repente os cegos veem, os surdos ouvem e entendem a mensagem do Evangelho. E eu fico ouvindo o testemunho de vocês aqui, falando como chegaram à fé, como ouviram desse Evangelho, como de repente as coisas começaram a perturbar seu coração, sua mente, sua alma. E é fato, você precisou tomar uma iniciativa, você precisou ir procurar, mas Deus estava trabalhando antes. Ele faz isso por aqueles que são os dele. Uma mensagem que não foi crida, uma mensagem e uma salvação que foi rejeitada pelos judeus, mas que foi compreendida e depois confessada. Observe que é a mesma pessoa falando. Verso 1, verso 2, quem creu na pregação? Essa mensagem ninguém entendeu, ninguém ouviu. Mas espera aí. De repente eles começam a compreender. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, a dureza, as dores. Eles olhavam para Cristo igual os amigos de Jó olhavam para Jó, lembra? Lembra como é que os amigos de Jó olhavam para a enfermidade de Jó? Eles olhavam para Jó e falavam assim: Jó, confessa seu pecado, cara. Você deve ter feito uma coisa muito ruim para Deus estar te tratando desse jeito. Você deve ter pisado na jaca. Fala sério. E pressionaram Jó, vários capítulos, é uma pressão para que Jó diga: eu pequei, então Deus está me maltratando, está me punindo por causa disso. Jó fala: eu não sei, eu sou pecador. Mas Deus não trata pecadores desse jeito. Eles olhavam para Cristo assim: nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Olhando para Jesus lá na cruz, alguns devem ter dito assim: perdeu o playboy. Perdeu. O inimigo das almas, Satanás, deve ter dito assim: agora eu ganhei. Eu venci. Mas ele não perdeu nada. De fato, ele não perdeu nada. A Escritura diz que ele entregou a vida para tomá-la de novo. Diz que ele entregou a vida porque ele voluntariamente foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa das nossas iniquidades. E o castigo que me traz paz hoje foi por causa das pisaduras que ele sofreu. Esse é o meu Cristo. Esse é o Cristo da Bíblia. Esse é o Cristo da Escritura. O servo triunfa. Ele fez muitas coisas tremendas no ministério terreno. Ele fez milagres. Ele tinha poder sobre os demônios. Lá em Mateus capítulo 8 diz assim: chegou a tarde, trouxeram muitos endemoniados, tinha ninho de demônios neles, e ele meramente com a palavra expulsou
expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele recebe uma penalidade no nosso lugar. E essa penalidade que eu deveria receber, as dores que eu deveria ter, as transgressões que pesam sobre mim, as minhas iniquidades, a falta de paz, tudo aquilo foi colocado sobre o servo, sobre Cristo. E ao contrário do que os homens pensavam, Deus está castigando ele por causa do que ele fez. O que a Escritura vai me dizer é que Deus o estava castigando por causa daquilo que eu fiz. Para que eu pudesse ser remido, para que eu pudesse ter paz. Traspassado, moído. Lembram da cena da crucificação? Isso é que aconteceu com Jesus. Ele foi traspassado, moído, castigado, pisado por causa das nossas transgressões. Deus faz cair o meu pecado sobre Cristo, sobre o servo. Essa é uma figura que os israelitas conheciam. Todo ano eles tinham uma cerimônia chamada Yom Kippur, o dia da expiação. Iam lá 2 bodes, um era solto no deserto com sangue sobre a sua cabeça, e outro era imolado, era morto, o sangue dele era derramado, era apresentado diante de Deus naquele dia da expiação, para dizer assim: Deus, perdoa os nossos pecados, nosso sangue merece ser derramado, coloca o meu pecado sobre esse bode. Daí vem a expiação, a palavra bode expiatório. Todo ano eles repetiam isso, eles sabiam. E o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que, na verdade, sangue de animal não resolve o problema. Não adianta ficar derramando sangue de animal. Aquilo era uma ilustração para eu entender uma coisa que ia ser feita depois por um que tem a vida absolutamente pura, que viveu sem pecado. E essa é a essência do Evangelho, queridos. A morte de Cristo no lugar de pecadores como eu e como você. Eu não sou justo por causa de mim mesmo, eu não tenho nenhuma justiça própria, eu não sou capaz de dominar a minha própria vida, os meus próprios pensamentos. Eu preciso de alguém que me domine e me cative. E esse que me domina e me cativa é Cristo. Por isso agora eu derramo toda a minha vida sobre a justiça dele, sobre a justiça do servo, porque a justiça dele foi creditada na minha conta. Já teve com crédito negativo no banco? Não vou pedir para ninguém levantar a mão. O seu crédito de santidade é muito maior do que você imagina em termos negativos. E os juros do pecado são mais escorchantes do que o juro do cheque especial no Brasil, pode ter certeza. E eu não tenho da onde tirar qualquer crédito. O meu nome já está no Serasa do céu e do inferno. Eu mereço a morte. Tem que vir alguém que venha de fora e cubra essa conta que eu tenho com Deus. Sabe quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Ele coloca a iniquidade de todos aqueles que são seus sobre Cristo. E num dia eu vou olhar o meu saldo e está tudo... Já imaginou que sonho, hein, gente? Está tudo positivo. Os meus pecados foram pagos. A minha iniquidade foi colocada em Cristo Jesus. E isso acontece porque o servo foi voluntário.
ele foi morto para salvar. Verso 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Foi injustamente acusado, violentamente mal julgado e terrivelmente morto por algo que ele não fez e por algo que ele não merecia. E quando estava acontecendo tudo isso com ele, o que ele fez? Ele disse: Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito. Na cruz ele disse: Pai, está consumado. A obra que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Eu fui até o fim. E assim ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da minha transgressão, por causa da sua transgressão, por causa da transgressão do povo dele, ele foi ferido. Ele foi jogado na sepultura com os perversos. Esse era o destino. Mas a gente lê lá nos evangelhos como Deus torce a história dos homens. Mas com o rico esteve na sua morte. Foi colocado numa sepultura diferente. Mas o mais importante é que nunca se ouviu da boca de Cristo qualquer engano. Qualquer engano. Você é capaz de falar 100% da sua vida, da sua história sem qualquer engano? Você é capaz de se relacionar com os outros sem qualquer engano? Você é capaz de se relacionar com alguém sem ter vergonha de nada que você pensa ou faz? Aliás, eu costumo dizer, se algumas pessoas têm raiva do que eu falo, imagina se eles soubessem o que eu penso. Eu não tenho essa capacidade. Você não tem essa capacidade. Você não consegue viver uma vida sem dolo. Mas esse servo viveu, nunca se achou em sua boca qualquer engano. Sabe por quê? Porque no coração dele não havia qualquer engano, diferente do meu. E aí sim, meu coração é igual ao seu. A Escritura fala sobre o nosso coração e diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, e eu não posso confiar nele. O servo se submeteu, e esse servo morre para salvar. Ele se entrega, verso 7, numa morte substitutiva. Ele nos deixa exemplo e ele nos ensina o caminho da redenção. Lembra lá de Atos, capítulo 8? A história de Filipe, do eunuco. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha para o matadouro. Verso 33 de Atos 8: na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem pode descrever aquela geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E ele morre para essas coisas. E finalmente, queridos, para que é mesmo que o servo morre? Qual é o alvo do servo? Isso vai estar um pouquinho à frente no nosso texto. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Duas coisas fundamentais aqui. Duas coisas fundamentais. Primeiro,
é Ele que leva o pecado dos seus eleitos. E de nós, então, Ele demanda fé, uma confiança absoluta de que Ele já carregou os meus pecados. Não faz sentido você passar a sua vida se remoendo por causa dos seus pecados. Eu vou falar uma coisa para você: seus pecados não te pertencem mais. Você não é dono deles. Cristo os tomou e Deus os colocou sobre Cristo. Confie em Cristo. A sua vida cristã vai ser diferente. Porque nós temos uma tendência muito natural de continuarmos a viver o nosso velho legalismo. Antes de Cristo, a minha mente funcionava dessa maneira: eu faço bem, Deus me dá coisa boa; eu faço mal, Deus me pune; eu faço bem, Deus me dá. Essa é a maneira da religião geral dos homens. Não é a verdade da Bíblia. A verdade da Bíblia é que Cristo morreu pelos seus pecados. Ele morreu por você. E como se não bastasse, a Escritura diz que ele é um intercessor. E essa é uma das maravilhas do Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele não só intercedeu, a Escritura diz que Ele continua à direita de Deus Pai, intercedendo. Quando o meu acusador chega lá e tenta dizer para Deus: olha, aquele pastor Mauro lá que está pregando o Evangelho, falando coisa assim, falando coisa assada, falando de Jesus, esse Mauro é um pecador. Jesus se levanta naquele tribunal e diz assim: ele não tem condenação. Eu entreguei a minha vida por ele. Essa é a graça do Evangelho, queridos. Essa é a graça de Cristo. Essa é a obra do servo. Para de viver uma vida cristã pela metade. Se entrega a Cristo de maneira completa. Não queira ser dono dos seus pecados. Eu tenho uma notícia ruim para você: você vai continuar a pecar. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você: quando Cristo morreu por esses pecados, você não tinha nem nascido ainda, e Ele já tinha morrido por eles. Então agora pega o exemplo. Veja lá o que Pedro disse. Ele nos deixou um exemplo para buscarmos viver vidas de santidade. Resolve isso na sua vida, querido. Resolve isso na sua vida. Absolutamente Cristo. Absolutamente Cristo. Que não é um pobre Cristo, mas que é o Rei da Glória.